Sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou o Pepe Marques, diretor institucional da Rede Lopes no Espírito Santo, e esse é o episódio do Lopes Explica, o podcast da Lopes. Aqui a gente fala sobre o mercado imobiliário de um jeito solto, simples e direto. A gente explica para quem não conhece, melhora o conhecimento de quem já está no mercado, mas principalmente traz gente gabaritada para falar dos assuntos do mercado imobiliário. Nesse episódio, a gente vai falar sobre duas instituições que são muito ativas no mercado imobiliário, mas que muita gente não sabe exatamente como elas atuam. E antes de começar, eu quero fazer um agradecimento especial à Beatriz. A Beatriz é superintendente da ADEME, sempre muito solícita, sempre muito atenciosa, e ela é a grande responsável da gente conseguir fazer esse episódio de hoje. Então, um beijo, obrigado, viu, Bia? E bom, como de costume, a gente vai começar explicando quem são os nossos convidados. Vamos falar do primeiro, casado com a Poliana, pai da Marcela, avô do Joaquim e da Maria Fernanda. O nosso primeiro convidado é engenheiro civil, pós-graduado em gestão econômica, membro da Rede Empresarial Espírito Santo em Ação e sócio-diretor da VTO Polos Empresariais. Além disso, ele hoje ocupa a posição de presidente da ADEME e vice-presidente do Secov no Espírito Santo. Seja bem-vindo, Alexandre Schubert. Faltou alguma informação ou não? Não, absolutamente nenhuma. Nem eu sabia tanta coisa sobre mim, Pepe. Culpa da Bia, tá vendo? É isso aí. É só ela. Nosso outro convidado é administrador de empresas com MBA em Finanças, casado com a Cristiane Menezes, que também é do mercado, e pai do Nicolas e do Thomas. Último presidente da ADEME, atual presidente do Secov, ele também é diretor da Empar. Seja bem-vindo, Eduardo Fontes. E aí, completo também? Faltou alguma coisa? Completo, não, isso aí é isso mesmo. Obrigado aí pelo convite. Pessoal, olha só, como eu falei no início, a gente vai falar aqui sobre a ADEME e o Secov. São duas instituições muito fortes, muito presentes no nosso mercado, mas que as pessoas, de maneira geral, não sabem como funciona. E quando eu falei isso, eu confesso que foi uma mistura de observação e também de autocrítica, porque eu mesmo, apesar de vir e mexe estar envolvido aí com eventos da ADEME e tudo mais, eu confesso que eu tenho um conhecimento, digamos, limitado. E aí vamos aproveitar para, como o nome do podcast diz, explicar para as pessoas o que é. E aí eu vou começar com você, Alexandre. Explica pra gente o que é a ADEME. Vamos lá, Pepe. A começar pela sigla. ADEME significa Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Estado do Espírito Santo. Nós temos ADEMEs no Brasil inteiro com essa mesma função, variando culturalmente a abrangência dela. A ADEME esse ano completou 46 anos de existência. Ao longo dessa história, ela foi ampliando o seu segmento de atuação. E hoje a gente trabalha com as demandas das incorporadoras, das loteadoras, das imobiliárias, dos escritórios de arquitetura, né, das administradoras de condomínio e uma série de outros segmentos que aqui a gente congrega. Qual é o objetivo disso tudo? É a gente entender os dramas desses segmentos, os desafios deles e procurar soluções, de tal forma que a gente abasteça o nosso associado com soluções para a vida dele. A ADEME tem atuado muito, por exemplo, com relação aos incorporadores, na discussão dos planos diretores municipais, que isso influencia muito diretamente a vida do incorporador, do loteador, bem como, por exemplo, uma situação que acontece demais hoje. Vamos discutir o que é URB dentro da cidade de Vitória. Como é que a gente prepara novos empreendimentos para que isso aconteça? Dessa forma a gente resolve uma dor do incorporador, uma dor do administrador de condomínio, que é ele que fica lá no dia a dia. Então é esse o nosso trabalho, entender o mercado, achar soluções e difundi-la com os nossos associados. Vou tentar simplificar numa expressão que está meio na moda. A ADEME acaba sendo um hub de soluções para as empresas de mercado imobiliário. Eu vou fazer uma outra ressalva, assim, que, de novo, tentando explicar para quem está nos ouvindo. Você começou pela sigla, eu achei muito interessante. É a Associação das Empresas do Mercado Imobiliário. Então, a ADEME não é uma associação de incorporadoras e construtoras, não é uma associação de imobiliárias ou de loteadoras, é de todas elas e ainda mais como você citou aí, né? Isso eu acho que
É importante o pessoal saber. A ADEME é de todos aqueles que atuam no mercado imobiliário. De uma forma bem abrangente, é isso. Perfeito. 46 anos? 46 anos de história. É muito construída história. Por ele e por todos aqueles que os precederam, que fizeram um trabalho fantástico na construção de uma história muito representativa para o segmento. É muita história e é, de fato, uma história importante, uma história que pesa no mercado. O mercado não está do jeito que está, não estaria do jeito que está se não fosse a ADEME, se não fossem essas associações. E aí vamos olhar agora para o outro lado. Eduardo, explica para a gente o que é o Secov. Aí eu já vou dar um spoiler aqui para a turma. Claro. Que, além de explicar, eu quero que você conte um pouquinho, que a gente estava conversando aqui antes, nos bastidores, sobre como surgiu o Secov, por que surgiu o Secov. Vamos lá. Bom, muito bem. O Secov também é uma entidade ligada ao mercado imobiliário, né, Pepe? Você tem Secovs no Brasil todo. E não existia o Secov no Espírito Santo. E para nós, na época, a gente iniciou esse debate até sob a gestão do então presidente Juarez Gustavo, que fazia parte da Lopes à época. Porque o Espírito Santo era o único estado que não existia um Secov. E a ADEME, apesar de ter toda a sua representatividade, como citou o Alexandre, a gente não tinha legitimidade para atuar em pontos críticos, jurídicos, governamentais, enfim. A ADEME já era bem representativa, já Perfeito. tinha um bom volume de associados, Perfeito. Mas oficialmente ela não tinha legitimidade para tratar de temas sensíveis, digamos assim. Pois bem, mas isso aí, então era só uma ideia. Não era fácil você, né, conseguir uma carta sindical, porque todo mundo queria, mas teve aí um motivo aí que você citou pelo qual nós fomos atrás. Lá em Bom, porém, lá em 2012, nós tivemos um fator que acelerou isso, que foi, à época, uma investida do Ministério Público do Trabalho. Isso começou, acho que no Nordeste, em alguma praça que eu agora não me recordo, ou Brasília, né, preciso depois resgatar, onde o Ministério Público do Trabalho queria fazer com que todas as imobiliárias obrigassem aos seus corretores que fossem CLT. E isso, de alguma forma, inviabilizaria totalmente aí algumas operações. Não, no mínimo, ia ter que rever toda a operação do mercado imobiliário como um todo, não era A, B ou C que ia sofrer. Exatamente. Isso foi Brasil afora. Pois bem, e quando nós, para defender os nossos associados nisso, quando fomos até o MPT... Como a ADEME? Como a ADEME. Juarez, na época, me relata que foi, inclusive, muito bem recebido, de forma educada. Olha, eu estou te recebendo, mas não existe legitimidade para você tratar deste assunto. Bom, mas como afligia todos nós, também Brasil afora, a gente, na época, fez um intercâmbio aí, ficamos muito próximo do pessoal do Secov Rio, também ficamos próximos do pessoal da CBCSI, que é a Câmara Brasileira de Comércio e Serviços Imobiliários, onde todos esses Secovs se reúnem e debatem exclusivamente ações relacionadas a imobiliárias e administradoras de condomínio, corretores, enfim. E aí, na época, foram eles que, com toda, né, o traquejo deles aí, tudo, nós conseguimos... alguma experiência, alguma bagagem, né? Tudo, com coisas, situações similares. Através de influências via Brasília, enfim, tudo. Trabalhamos para que em 2015 saísse a lei do corretor associado. Portanto, esse intercâmbio de nós com eles foi importante para que pudéssemos acelerar isso. Mas isso não foi simples, porque esse auge foi em 2014, a gente deu entrada no sindicato à época, mas a carta sindical só saiu em 2022. Tivemos a sorte que depois da lei do corretor associado, isso ficou pacificado, mas que agora o Secov está mais presente, porque agora com a carta sindical a gente não só, né, tem legitimidade para tratar dessas coisas, como também agora, né, Alexandre, nos últimos 3 anos a gente tem participado das negociações coletivas envolvendo aí sindicondomínios em substituição a quem antes
desculpa, nunca nos representou. Essa é uma que parte era interessante. O Essa parte Sindibel. interessante. Acho que a gente tem que dar um destaque para isso, para o pessoal que está assistindo entender. Eu me lembro disso, na verdade não me lembrava, a hora que a gente conversou aqui antes, me lembrei. O que a gente está dizendo é quem representava as empresas de mercado imobiliário como sindicato antes, no Espírito Santo não tinha o sindicato Secov, Não existia. Então quem representava era o Sindibel. E o Sindibel é? Sindibel representa os cabeleireiros, eu não sei todos, tá? Que são vários, a lista é grande. Mas Bel seria de beleza. Algum tipo de beleza. igreja tem lá, inclusive algum tipo de casa noturna, quando nós encontramos. Então, tudo isso vinculado. Tudo isso vinculado. Quer dizer, não representa ninguém. No mínimo, a gente pode dizer que não tinha foco. Exatamente. No mínimo, isso. Isso. Bom, enfim, que bom que a gente conseguiu essa evolução, que bom que a gente conseguiu chegar. Então, o Secov existe desde 22. Desde 22. 22, a Carta Sindical 2022, isso. Maravilha. E aí, muito importante, quando isso foi idealizado por Juarez lá atrás, é importante até dizer isso, a gente não queria que tivesse mais uma entidade do mercado imobiliário disputando espaço. Então, a gente fez, inclusive, um estatuto social muito coligado à ADEME, de forma que eu hoje estou em fim de mandato, hoje não, daqui a mais um ano, em fim de mandato de presidente do Secov e depois assume o atual presidente da ADEME, de forma que as duas entidades atuem em conjunto. Isso era... Eu tinha até anotado isso aqui para comentar também, eu queria entender um pouquinho, mas eu acho que até na sua resposta, juntando as duas respostas, perfeito. A gente já tem a outra resposta, que é sobre essa sinergia, né? Sim. Acho que ficou bem claro o que é a ADEME, como ela atua, o que é o Secov, a importância do Secov, mas essa sinergia, ela existe, agora, também é uma coisa que eu não sabia, ela é, digamos, estatutária, né? Ela não é uma opção das gestões, ela é estatutária. Exatamente. Então, hoje, quer dizer, até, na verdade, ontem, né? Parabéns oficialmente pela posse, né? A posse aconteceu ontem, eu vi o evento, foi bem bacana. Até ontem, você era presidente das duas entidades. Exatamente. Isso. Hoje, você, Secov, Alexandre ADEME, porém, na transição, você passa esse bastão para o Alexandre. Vou ficar um período como presidente das duas. Como exatamente, isso. Por que isso também? Porque o Estatuto Social a gente tem, do Secov, a gente precisa estar ligado ao Estatuto do Comércio, que os Secov são ligados à FEComércio. Já a ADEME, você tem um estatuto mais independente, a cada 2 anos. Independente, assim. Exatamente. O Secov precisa seguir ali o comércio. A gente precisa seguir, exatamente. Entendi. Bacana. E aí, bom, só as empresas, no final das contas, só têm a ganhar com isso, né? Sem dúvida. Porque os interesses que são lá trabalhados na ADEME, todas essas demandas que você tratou, que a ADEME ajuda, etc. Onde precisar de uma atuação institucional que demande o sindicato, o Secov já está junto, a coisa... Quer dizer, flui melhor, né? Entendo que seja essa a grande Essa foi vantagem. a construção que o Eduardo construiu há 3 anos atrás, né? Foi quando a gente começou a participar mais ativamente do grupo ligado à CBCSI, né, que eles têm esses encontros 2 vezes por ano, mas é um grupo muito, muito ativo, Pepe. Toda relação imobiliária de compra e venda, locação, e para eles, tá? Não no nosso caso, também de administração de condomínio, porque alguns Secovs também abraçam a administração de condomínio. Nós não, porque aqui no estado já tem o sindicato. Isso. Mas assim, eles são muito ativos e, poxa, muito positivo a gente participar e trazer né, Alexandre, todo esse conhecimento para cá, todas essas novidades. E quando a gente tem alguma dúvida, algum tipo de problema, a gente está sempre lá junto com eles. Eu vou fazer aqui um depoimento. Assim, eu participo de muitos eventos, né? Estou sempre aí nesses eventos nacionais de mercado imobiliário. E eu vou confessar para vocês que eu sempre volto desses eventos com uma percepção, com várias percepções, né, que a gente capta muita coisa, mas tem uma percepção que sempre me chama a atenção nesses eventos. É como o nosso mercado, apesar de ser um mercado jovem, nosso mercado é jovem, né, se a gente comparar com outros aí pelo Brasil, apesar de ser um mercado jovem, ele está sempre muito alinhado com quem está à frente. Muito. Não dá para dizer que o nosso mercado está
deixa a desejar em uma série de coisas. E aí eu acredito muito, como eu falei agora há pouco, né? O mercado não estaria como está não fossem as instituições. Eu acho que tem muito a ver com essa troca, a troca com as outras ADEMES e o fato de ter a instituição, né? A organização é importante para a gente poder... Qualquer mercado, para poder avançar, precisa se organizar, não tem jeito. Para completar, Pepe, se me permite, ninguém conhece direito o bastidor do que acontece. E essa aproximação com a CBCSI e com o CEBIC, o que está acontecendo nos bastidores da reforma tributária e o que a gente está tomando conta para que o impacto seja o menor possível, ninguém tem ideia do que seja. Então, a existência da ADEME, do Secov, do CBSI, da CEBIC é tão importante que eu gostaria de um dia ter mais oportunidade de falar do trabalho que essas entidades fazem em Brasília. Nós captamos por aqui, interrelacionamos e eles trabalham nos projetos de lei. Fazem o fechamento lá do processo. E eles têm profissionais extremamente capacitados, advogados da melhor qualidade, capacidade de tratativa na Câmara. Ou seja, tem caminhos em que nós sozinhos não conseguimos e fazemos essa conexão de lá para cá para levar os interesses. Eu repito, a reforma tributária ela vai ser mais impactante do que as pessoas conhecem. Ela não é só uma reforma tributária, é uma reforma do modelo de negócio que as empresas terão que fazer. E a gente é que trabalha nessa interligação para fazer lá em cima acontecer. Eles têm os caminhos e eles têm as ferramentas, né? Sim, e muita influência. Isso faz muita diferença, né? Muita influência. A ferramenta faz diferença. Aí eu vou aproveitar essa sua fala, Alexandre, puxar aqui para a próxima parte, que eu brinquei, é hora de fazer jabá. É hora de fazer o seu comer. Cada um vai puxar a brasa para a sua sardinha agora. Eu vou até falar primeiro da ADEME, aproveitando o que você falou, porque, de novo, eu tinha uma percepção equivocada e eu acho que mais gente tem essa percepção. Para mim, a ADEME é uma associação das grandes empresas do mercado, grandes incorporadores, grandes imobiliários e tudo mais, e eu já entendi que não é isso. E, fazendo gancho com o que você falou, se tem ferramentas, se a ADEME acessam essas ferramentas. Quer dizer, eu sou um corretor de imóveis, eu tenho lá a minha pessoa jurídica, né, de corretagem, e eu, às vezes, não me sinto representado, né, porque eu não estou associado à ADEME. E eu tenho certeza, afirmo com tranquilidade, porque era a minha visão até bem pouco tempo, que eu não poderia, né, que o corretor autônomo não poderia. E aí eu queria que você elaborasse um pouco melhor isso que eu estou falando agora, Alexandre. Explica para a gente. Quem pode e quais são as vantagens, além de tudo que a gente já falou, de ser um associado à ADEME? Olha, todo aquele, seja empresa, seja uma pessoa jurídica, micro e pequena empresa, ele é muito bem-vindo à ADEME. A ADEME é uma empresa que eu utilizaria o termo, ela é muito transversal. Ela não são grandes empresas. Aliás, o nosso mercado é composto majoritariamente por pequenas empresas, por profissionais independentes, e a gente é a entidade que representa isso. Então, eu peço a todos aqueles que nos ouvem, pode ligar para a ADEME, vai lá, converse, eu vou estar sempre de portas abertas, inclusive pessoalmente, para tentar tratar esse assunto e romper com isso. Eu repito, a ADEME é transversal. E o que é de contrapartida que eu imagino poder oferecer? A gente tem promovido muito encontros de imobiliárias com profissionais independentes para que se troquem experiências, oportunidades comerciais, levantamos as dores do que essas empresas e esses profissionais manifestam, de tal forma que a gente procura informações, trazemos empresas habilitadas para tratar desse assunto e geramos soluções e apoio para isso. Você mesmo citou o exemplo que você não sabia, às vezes esses grandes eventos, o Cúpula, o Konami. Konami, eu acho que o Conecta Imóvel também. Conecta, sim, também. Quer dizer, a ADEME, aquele associado, ele consegue alcançar oportunidades de ingresso nisso com uma parcela muito pequena, financiada pelo Sebrae, além de cursos, por exemplo, lei de distrato, como é que é o contrato que você tem que fazer com o seu inquilino, que seguro que você vai utilizar, como é que está esse mercado. Então, a quantidade de informações e de ajuda, de apoio, de oportunidades desse tipo de
de solução é muito grande. Para Bacana. encerrar, a ADEME é de todos, para todos e por todos. Perfeito, perfeito. E aí eu vou reforçar, porque a receptividade, né? A ADEME é um órgão que sempre recebeu muito bem. Eu, particularmente, pessoalmente, eu posso falar isso assim, com muita tranquilidade. Eu sempre fui muito recebido na ADEME. Iniciativas, vamos fazer um evento, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu já tive contato com a ADEME em vários momentos diferentes, várias gestões diferentes, inclusive, e é sempre, de fato, isso. É uma associação que eu vejo como uma associação realmente de braços abertos para o mercado imobiliário de uma maneira geral. Direitos iguais. Agora é sua vez. Vamos falar do Secov. Bom, nessa parte, Pepe, Alexandre, eu acho que já citou tudo o que eu tinha para falar. Nós atuamos em conjunto, né? Então, a gente procura, de repente, ter um benefício maior do Secov, porque estamos ligados aí à Câmara Nacional do Comércio, FEComércio e a outras câmaras, para poder, né, chegar a alguns eventos que também são super importantes para o nosso segmento. Mas o Alexandre defende uma palavra que eu gosto e queria repetir aqui, que é o associativismo e relacionamento. Eu acho que esse é o maior diferencial para todos estarem lá, sabe? A mensalidade é algo... O valor de uma pizza, a gente brinca às vezes, né, Alexandre? Assim, dependendo do nível, é claro. Mas, assim, eu acho muito importante as pessoas estarem lá pela capacitação, pelo relacionamento, pelo engrandecimento e pelo próprio desenvolvimento do mercado imobiliário, para saber onde as coisas estão indo, o que vai acontecer. Então, eu acho que é importante que todos, de alguma forma, estejam lá e contribuam, né, também, participando com o mercado imobiliário. Se a gente só pegar o que a ADEME já ofereceu, vamos pegar esse ano, por exemplo, o que a ADEME já ofereceu de treinamentos, essas reuniões, esses bate-papos. Tem gente pagando caro para ter isso, né? Viaja, vai para fora, para ter essa mesma qualidade, ou às vezes até uma qualidade inferior, porque a gente vê lá encontros que são feitos, no máximo 30 pessoas, quer dizer, tem uma troca de informação, não é Muito boa. Não é uma palestra, é um bate-papo, é uma troca de informação. E quando tem uma novidade, a gente provoca, chama o pessoal, olha, surgiu isso, vamos... E isso é uma característica para reforçar do associativismo, Exatamente. né? Você consegue fazer junto. Isso. Não é isso? Isso. Pessoal, a gente está chegando no final. Particularmente, eu acho que foi bastante esclarecedor, eu acho que foi muito positivo. Que bom. Quero falar para vocês que o espaço aqui está aberto, eventualmente. Olha, vamos divulgar mais alguma coisa, vamos divulgar isso, aquilo. Estamos à disposição. Vocês querem mais um recado final, alguma coisa? Alexandre já fez aí o chamado, né, Alexandre? Deixa eu fazer uma propaganda, na realidade, institucional. Dr. Sérgio Roger de Castro, que foi o sinônimo do associativismo no Estado e Brasil, ele sempre falava uma coisa: olha, gente, sozinhos nós não temos vozes. Juntos a gente constrói e transforma. Então é importante entender que a ADEME está de portas abertas. Vá lá, conheça, conversa, pede um papo, a gente vai atender para entender o que a gente fornece e ver se ajuda a ele estar junto conosco. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, chamando a todos para participar. Maravilha. Perfeito. Eduardo, Alexandre, muito obrigado pela disponibilidade, pelos esclarecimentos que vocês trouxeram para a gente. De novo, foi muito rico esse episódio do Lopes Explica. Eu tenho certeza que quem assistiu, quem já conhecia, de repente conheceu um pouco mais, lembrou de alguma coisa, e quem não conhecia agora tem uma noção exata do que é a ADEME, o que é o Secov, e quanto isso pode contribuir, seja para o dia a dia deles, seja para a empresa como um todo. Enfim, gostei muito, foi muito esclarecedor, muito bacana, agradeço mesmo a presença de vocês e vou repetir meu agradecimento à Beatriz, que nos ajudou aí a alinhar as agendas, né? E para você que nos acompanha, se você quiser estar sempre atento às novidades do mercado, saber como as coisas funcionam, se você quiser que alguém explique o mercado, o seu podcast tem nome, a sua imobiliária também. Até o próximo episódio do Lopes Explica.